grito, da boca das crianças que sai o perfeito louvor, que aí lembra Salmo, é uma narrativa também associada com o Salmo 8, sobretudo, versículo 3. Por que crianças? E mais perguntas. Quem eram essas crianças? Elas eram filhas de quem? O que elas estavam fazendo lá? Por que o grito por salvação? E provavelmente, para essas crianças estarem gritando assim, alguém que tem voz, um grupo aqui, ou alguém que tem voz, provavelmente são crianças de grupos que acompanhavam Jesus, porque na narrativa anterior, ou em versículos anteriores, ou no versículo 9, no mesmo capítulo, só que versículo 9, as multidões que iam à frente de Jesus e as que vinham atrás delas também gritavam: Hosana ao filho de Davi. Então, eram crianças que participavam desses grupos, e ao participarem desses grupos, também a comunidade de Mateus nos dá esse indicativo de que elas participavam como alguém que tinham voz nesse processo, como alguém que, na condição de criança, reconheciam Jesus como um profeta ou como esse Salvador. Por aí, a gente, ao perguntar quem são essas crianças, aí vem outro grupo, outra pergunta, que o Reginaldo Veloso também que ajuda a gente a pensar. Por que esses gritos incomodaram tanto as autoridades judaicas? Então, são crianças que incomodam, que estão num contexto de conflito, que gritam, e esse grito incomoda as autoridades judaicas, porque é um grito que mostra a realidade que elas estavam sofrendo, ou o grupo que elas representavam estavam sofrendo, porque é um grito forte, em bom tom, por salvação, por socorro, por pedido de auxílio, por uma transformação e uma mudança. Nesse contexto de conflito também religioso, o texto adiante é o da figueira que seca. Então, as crianças também podem representar esse novo, ou a novidade trazida por Jesus, nessa perspectiva que aquela religião oficial da época estava massacrando a tal ponto, sobretudo os pobres, colocando cargas pesadas nos ombros dos pobres, das pessoas empobrecidas, e oprimindo demais esses grupos. Então, essas crianças também, junto com Jesus, podem representar esse novo que o projeto de Jesus traz. Então, um fato interessante, voltando, é que nos meus estudos, a partir do livro Criança é Presente, esse termo criança, e voltando, se associa mais ao paidion, termo no grego, que é relacionado ou tem uma raiz parecida ao ser escravo. Então, aqui nesse caso, mais também, além de ser criança, pode ser uma situação que coloca em condições ou traz à tona a realidade de todos os grupos inferiores ou que são colocados em condições bem inferiores, que vivem naquele contexto do Império Romano e da religião judaica. Eu sempre costumo dizer que com as palavras, eu sou mais sintética com as palavras, e o que eu queria trazer hoje aqui, essa noite, por enquanto, é só isso. Então, se vocês já quiserem ir para as considerações,
sintam-se livres. Vamos às reações? É muito importante refletir o papel da criança no movimento de Jesus, a partir do processo histórico ou do Jesus narrado na Bíblia, porque, historicamente, a criança, ela é, como é que se diz? De forma muito objetiva, ela é ignorada, ela não é respeitada. E isso não é de agora. O que a gente trabalha hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente como direitos, prevenção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, mas isso para dizer que isso no âmbito da sociedade, né? Da sociedade e no espaço público. Mas dentro da igreja ainda se perpetua também o papel, a negação da presença da criança como pessoa, como escuta qualificada e apurada que pode cooperar e contribuir diretamente com a forma e a maneira de ser igreja, ou de ser comunidade. E ainda mais nas relações familiares, né? A gente, mãe, pai, tia, pessoas adultas, e nas relações ampliadas, a gente escuta cada vez menos as crianças e, além de escutá-las cada vez menos, não dá uma escuta qualificada. Não escuta com atenção, não respeita o tempo. E nós, pessoas adultas que sofremos de amnésia, que um dia já fomos crianças e vivenciamos também violações de direitos e violências sobre nossos corpos, e as violências psicológicas também de ameaça, a gente também esquece de quando nós fomos crianças. Então, essas duas personagens e outros personagens também que são marginalizadas na narrativa do Segundo Testamento, mais especificamente dos Evangelhos, elas precisam ser retomadas no espaço da igreja com um diferencial muito grande, porque uma pode, enquanto pessoa adulta, se afirmar, cobrar o espaço, que é a mulher, por exemplo. Essa semana eu lancei a possibilidade de um grupo de estudos e falei de teólogos, estudar teólogos, e Paulinho, que não perdoa, no espaço público, foi lá e botou assim, e as teólogas também. Justo, coerente, é certo. Pela voz das mulheres, não só as mulheres, mas outros homens, feministas ou pró-feministas, estão dizendo, epa, vamos ouvir as mulheres. Mas pela voz das crianças, a maioria de nós não abre espaço para dizer, vamos ouvir as crianças. Elas têm o que nos dizer, elas têm o que falar. E nossa relação violenta de controle faz com que essa criança seja cada vez mais silenciada, desrespeitada e por aí vai. E na igreja, do mesmo jeito. A igreja, inclusive, é um espaço adultocêntrico. As igrejas, elas não têm espaço para as crianças. Elas não têm banco para as crianças. A mesa da palavra é alta. O altar é alto, a mesa da partilha é alta, e a gente menospreza o ser criança nas falas. Eu vou falar aqui pelo que o meu ouvido captou. Por exemplo, você falou, a gente infantiliza as coisas. Então, esse já é um termo que indica menosprezo às crianças, ou inferioriza as crianças. Ou tudo que não é assim saudável, bom ou aceitável, sei lá, aí infantiliza. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os termos. E nas nossas igrejas, lá na comunidade da Irmã Pátia, em toda a Diocese de Goiás, é a única comunidade que eu conheci que tem o cuidado de colocar algo maior para as crianças, no momento de fala, ficar no mesmo, eu vou usar o termo patamar, ou ficar na mesma situação. Então, a gente tem que pensar espaços para as crianças e discutir, observem nas comunidades. Quando uma criança fala, o povo adulto fica assim, nossa, gracinha, vai ser um bom adulto. Ou seja, a gente traz toda uma carga de todas essas concepções desde a idade antiga e elas se misturam entre si e a gente olha para essa criança como essa gracinha, como se fosse um bibelô e não escuta atentamente. A gente não vê a criança como gente capaz de fazer teologia, como alguém que se relaciona profundamente com Deus na condição de criança.
é preciso essa abertura nas comunidades. Quando a criança fala, escutar a criança e cuidar também com os termos que indicam menosprezo. Observe, em termos moleque, infantiliza, que mais? Tudo que relaciona a criança inferioriza ainda mais, porque menospreza a criança, repete ações e linguagens de menosprezo a criança. Ela continua ou invisível ou à nossa mercê. Ela pode sair da condição de invisibilidade, mas para vir como um bichinho de estimação nosso, à nossa mercê, algo assim. Eu quero, se posso, eu quero partilhar algo, tá? Eu queria partilhar algo para reforçar algo que colocou Núria, é que no trabalho das comunidades, realmente, além de ser menospreciadas, subestimadas, são invisibilizadas as crianças nas comunidades. Então, às vezes, tem comunidades de vários tipos que têm alguma atividade paralela com a celebração, onde estão os adultos, onde colocam as crianças, afastam as crianças com alguma pessoa adulta ou jovem que tome conta de fazer alguma atividade com crianças. E, às vezes, a motivação para que as crianças não atrapalhem a celebração e o encontro dos adultos. Isso significa que a presença das crianças atrapalha. Então, eu vou contar uma pequena experiência assim, que foi o resultado de também chegou a algumas decisões. É quando as crianças estão num encontro com adultos, numa celebração assim, eles, como aqui no Evangelho, gritam, já? Fazem escutar sua voz gritando. E os gritos atrapalham o que está fazendo os adultos. Agora, quando estão as crianças dentro de uma celebração conjunta e elas têm seu próprio espaço de participação, as crianças assumem esse espaço e as crianças fazem parte. Agora, eu vou contar a experiência de esto. Isso não se dá de um dia para outro. Isso é todo um processo comunitário onde as crianças são visibilizadas, valorizadas, porque a primeira expressão de subestima da presença das crianças numa comunidade é a reação dos adultos. Ai, que gracinha, que bonitinho, ai, meu Deus, é um pequeno adulto, já faz coisa de pessoa grande. Então, essa é uma reação primeira que, bom, você tem, às vezes as pessoas choram, meu filho, que lindo fez. Então, não é essa expressão primeira, não é uma expressão de valorização. É justamente todo o contrário. Se subestima tanto, que aquilo que fez é uma gracinha. Então, por isso, dentro do MAC, eu aprendi muito com Núria, com Klaus, aprendi brincar é coisa séria. As crianças expressam seu mundo, seu jeito de participar, tudo isso assim, é através da brincadeira. Os cantos de crianças, as brincadeiras, tudo isso, são coisas sérias, são expressões. Ou quando um pai brinca com as crianças na casa, está fazendo um processo educativo de vinculação enorme. Isso tem uma incidência enorme, não que a criança seja um pequeno adulto, sino que o adulto volte a seu interior e resgate a criança que tem dentro para se comunicar justamente com as crianças. Foi todo um processo nas comunidades de como, por exemplo, se fazem equipes de liturgia semanalmente, então se fazem equipes, e equipe de crianças é uma equipe como as outras equipes. Então, em base a isso, então, a mesa da palavra era necessário colocar-la à altura das crianças. Então, a mesa da palavra do dia da celebração das crianças é de seu tamanho, fisicamente de seu tamanho. E depois, aos poucos, já a comunidade já começou a ver como uma coisa natural, não como uma gracinha, a participação das crianças. E começar a descobrir
em essa participação, a sabedoria que tem a criança capaz